Oi, gente. Meu nome é Anderson Burke, sou advogado e sócio do escritório Burke Advogados. Estou aqui em home office, trabalhando em casa, necessário nesse momento, mas o direito não para, a advocacia não para, mas estamos nesse momento nos utilizando aqui dos meios eletrônicos, não presenciais, para a execução das nossas atividades e, com certeza, a obstinação pela promoção do direito, da justiça, continua latente em todos nós aqui. E nessa semana, nós confeccionamos um boletim informativo, coordenado pela doutora Gabriela, nossa advogada e sócia também, para a prevenção de crimes nessa crise do Covid-19. E qual foi a intenção disso? A conscientização da população sobre infrações penais que estão dispostas e podem ser praticadas diretamente em virtude da crise dessa pandemia do Covid-19. O direito penal se fundamenta, a sua essência, pela proteção de bens jurídicos de terceiros. E nesse momento dessa pandemia do Covid-19, falamos principalmente da vida e da saúde pública. Então, em primeiro lugar, temos que prezar por isso. E esse boletim que realizamos tem essa grande intenção também. E é claro também, né, gente, buscar atender a finalidade, a estratégia de prevenção geral negativa da teoria mista da pena brasileira, que aos acadêmicos de direito aí, né, os profissionais com certeza sabem do que eu estou falando. E nós listamos aqui, gente, alguns crimes que eu vou falar aqui brevemente para vocês, né, pertinentes à paz pública, à saúde pública, de periclitação da vida da saúde, contra a fé pública, contra as relações de trabalho, contra a economia popular e contra a ordem econômica e a administração pública. Como, por exemplo, a contravenção de praticar pânico, praticar tumulto, praticar alarme em terceiros, dolosamente, né, simplesmente para se provocar essa questão do pânico, é uma contravenção penal, o artigo 41 da Lei 3.688 de 41, a Lei de Contravenções Penais. Nós temos o crime de epidemia, positivado no artigo 267 do Código Penal, crime contra a saúde pública. Nós temos o crime de infração de medida sanitária preventiva. Nós temos o crime de omissão de notificação de doença, previsto no artigo 269 do Código Penal. O crime anterior, gente, está positivado no artigo 268 do Código Penal. Nós temos o crime de omissão de socorro, e aqui faço uma rápida ponderação, gente. O Covid-19 tem uns sintomas semelhantes à gripe, né? Então, quando se poderia se configurar uma omissão de socorro nesse caso? Somente quando o indivíduo estiver com os mais graves sintomas do Covid-19, ao ponto que ele não consiga se dirigir ao atendimento médico emergencial ou nem chamar o atendimento médico emergencial. E como é que é praticado esse socorro? É lógico, de forma remota, sem contato, através de ligações, através de internet, para se socorrer esse terceiro, para se preservar esse artigo 135 do Código Penal. Nós temos o crime de perigo de contágio de moléstia grave, previsto no artigo 131 do Código Penal. Nós temos o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, previsto no artigo 132 do Código Penal. Nós temos o crime de condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial, previsto no artigo 135A do Código Penal. Nós temos o crime de incitação ao crime, previsto no artigo 286 do Código Penal. Nós temos o crime de apologia de crime ou criminoso, previsto no artigo 287 do Código Penal. Em 11º lugar aqui nós temos o crime de associação criminosa, que também é possível, no artigo 288 do Código Penal. Em 12º lugar, né, apesar de ser possível, né, durante todo o ano a prática dessa infração penal, diante de uma pandemia pertinente à saúde pública, a falsidade de atestado médico pode ser uma realidade, então não pode ser praticado, né? Aquele médico que falsificar atestado médico pratica o crime do artigo 302 do Código Penal, e aquele indivíduo que fizer uso desse atestado médico falso pratica o crime previsto no artigo 304, combinado com 302 do Código Penal. É possível também a paralisação de trabalho de interesse coletivo, previsto no artigo 201 do Código Penal. Nós temos o crime de exercício de atividade com infração de decisão administrativa, previsto no artigo 205 do Código Penal. Nós temos que está muito em voga aí, muito discutido, o crime de elevação artificiosa de preços, que é um crime contra a economia popular previsto no artigo 3º, inciso 6 da Lei 1521 de 51, né? Aquele estabelecimento comercial que, sem qualquer justificativa plausível, sob o único pretexto da crise, né, dessa pandemia, da alta procura por máscaras, luvas, por álcool em gel, álcool 70%, por alimentos, faz elevação desses preços diante da ciência que a população vai buscar esses produtos. É crime, tá? Não pode se fazer isso, por um possível crime.
Nós temos aqui em 17º lugar os crimes contra a ordem econômica, né? Porque naturalmente, diante dessa crise, se terá uma crise econômica. E aí nós temos empresas de pequeno, médio, grande porte, que todas vão ter prejuízos financeiros, acredito. E só que quem são as mais vulneráveis? As pequenas empresas. Então, nesse contexto, não se podem ter condutas, né, de acordos, ajustes, conluios entre empresas que busquem dominação de mercado ou qualquer conduta nesse sentido que busque ferir a livre concorrência de mercado entre as empresas, sob pena desse crime contra a ordem econômica, era previsto no artigo 4º, inciso 1 ou 2, A, B ou C, da Lei 8.137, porque muita coisa decorre das atividades empresariais e assim tem que se respeitar a livre concorrência de mercado. Por último, gente, nós aqui listamos o crime de desobediência, um crime contra a administração pública, aquele que desobedecer, né, ao funcionário público diante de uma ordem legal que visa, né, ali o impedimento da propagação desse vírus, né, o enfrentamento ao Covid-19, estará praticando um crime do artigo 340 do Código Penal. Lembrando que todos os crimes que aqui listamos é um rol aqui exemplificativo, nós colocamos aqui a título de amostragem, porque outras infrações penais podem ser praticadas além dessas. Só que nós visualizamos que essas daqui, comentei aqui agora com vocês, estão aqui no nosso informativo, são as mais passíveis de serem praticadas em decorrência direta dessa pandemia. E muitas vezes a população nem sabe que existem essas infrações penais. Então nosso principal objetivo foi trazer ao conhecimento. E lembrando que, uma vez praticadas essas infrações penais, todas elas serão analisadas no seu caso concreto específico. Por quê? Para ser crime, para se ter um inquérito policial, para se ter uma ação penal, tem que ter o fato típico, ilícito ou culpável. E além disso, tem que ter os devidos indícios de autoria, prova de autoria e de materialidade para se possibilitar um inquérito policial, né, concluído, ou até mesmo uma ação penal futura e uma futura condenação, se for o caso, por algum crime desse. Então, estou meramente aqui falando do plano abstrato, no plano concreto aí já é uma outra conversa que vai ter que ser discutido, analisado se realmente se configurou aquele crime ou não. Mas o que é mais importante é a conscientização. Se por acaso alguém se depara se visualiza acontecendo uma conduta dessa, tem que acionar a polícia militar, o policiamento ostensivo através do 190, a ligação. Se por acaso não está em flagrante, toma conhecimento de uma conduta dessa, o que tem que ser feito, né? Levar ao conhecimento da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Ministério Público, atualmente de modo remoto, né? Não presencial, pelos meios eletrônicos, e outros que estiverem disponíveis, de remotos. E lembrando, gente, que imputar crime a alguém, comunicar a autoridade, né, policial sobre algum crime, tem que ter muita responsabilidade, muita prudência, sob pena de se cometer aí crimes, né? Como, por exemplo, denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime previstos no artigo 339 ou 340 do Código Penal. A lei penal, ela é importante, é importante que fique claro que nesse momento da pandemia, a lei penal ela é importante para preservar nossos bens jurídicos, principalmente vida e saúde pública, e ela deve ser utilizada com esse exclusivo, com esse único fim e em último caso. Tá? Não se deve utilizar a lei penal de forma irresponsável, de forma banal. E é claro, a prevenção nesse momento, né, as recomendações do Ministério da Saúde têm que ser respeitadas e, por tudo que conversamos aqui hoje, né, brevemente, temos que pensar em nós mesmos, na nossa saúde, na nossa vida, e nossos outros bens jurídicos que decorrem disso, e temos que prezar pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por toda a nossa comunidade que está em volta aqui da nossa residência, porque estamos falando de saúde pública, tá certo, gente? Com certeza vai passar, não é fácil, tá? Realmente essa mudança na nossa rotina não é simples assim, mas temos que ser otimistas, né? Esperar pelo melhor e fazer o melhor nesse momento, porque com certeza vai passar e, se Deus quiser, tudo vai dar certo para nós e vamos ficar bem. Até a próxima aí, se Deus quiser. Fiquem em paz e um grande abraço. Tchau, tchau.